Pessoal, nessa outra aula aqui, agora a gente continuando lá as funções, eu já trabalhei com vocês álcool, enol, fenol e éter. Essas são hidroxiladas. Agora eu vou falar um pouco de funções oxigenadas, mas funções carboniladas. Então, o que seria uma carbonila? É isso que a gente tem que entender. O que é uma carbonila? Carbonila, pessoal, é você ter isso aqui, ó. É um carbono contendo uma dupla O. Isso se chama carbonila. Então a carbonila nada menos é do que você ter um carbono, ó, formando uma dupla ligação. Então aí eu vou ter duas possibilidades. Eu posso ter um aldeído e eu posso ter aí uma cetona. Quando é que eu vou ter um aldeído e quando é que eu vou ter uma cetona? Bem simples, ó. No aldeído, ó, a carbonila está sempre, ó, nas extremidades da cadeia. Sempre, sempre no final. Você nunca vai encontrar, vou colocar aqui um exemplozinho, ó. Você nunca vai encontrar a carbonila, nunca, entre carbonos. Ela vai estar sempre, ó, no finalzinho da cadeia. Eu posso ter ela assim, posso ter um anelzinho aromático também, posso do mesmo jeitinho, ó. A carbonila, você pode olhar mesmo no anel aromático, ela está lá fora. Então, essa característica no final é o que faz ser aldeído. Vou falar um pouquinho do aldeído também na nomenclatura. Se você comparar acetona, o que seria acetona? Aí é você ter isso aqui, ó, é ter a carbonila entre átomos de carbono. Se eu tiver a carbonila entre átomos de carbono, por exemplo, ó, tá ela aqui, a carbonila. Posso ter ela também no meio de anéis aromáticos, por exemplo, posso, contanto que seja entre carbonos. Se for entre carbonos, isso seria, sim, seria, ó, eu tenho ela aqui, ó, a carbonila aqui. A carbonila está entre átomos de carbono. Então, qual é a diferença de aldeído e cetona? Aldeído, a carbonila está nas extremidades da cadeia. Cetona, ela está entre átomos de carbono. Então, essa seria a principal diferença. Na nomenclatura, a gente usa aqui, para o aldeído, a terminação -al. Para a cetona, a gente usa a terminação, ó, -ona. Então eu vou ter terminação -al para aldeído, terminação -ona para cetona. Então vamos fazer aqui algumas considerações para fundamentar bem isso. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Como seria o nome desse aldeído? Bem simples, você vê, ó, quantos carbonos eu tenho? Um é met. Só tem ligações simples, porque essa dupla não é entre carbonos, entendeu? É entre o oxigênio, então é AN. AN com a terminação -al, metanal. Esse tem um nome usual, esse aqui, pessoal, é o formol que a gente usa lá para conservar cadáver, tecidos, né? Fazer biópsia, etc. Conserva lá no laboratório de ciências. Um feto, uma cobra, uma aranha, a gente geralmente usa o formol. O formol nada menos é do que o metanal. Se eu tivesse 2 carbonos, seria etanal. 3 carbonos, propanal. 5 carbonos, pentanal. E assim sucessivamente. Se vier radical, por exemplo, se eu colocar assim, ó, CH3, aí vem aqui CH2, C duplo OH. Tem que achar a cadeia principal. Então eu conto a partir da extremidade, porque o grupo funcional carbonila aqui, ó, mostrando que é aldeído na extremidade, ele é quem é a referência. Então eu conto a partir dele. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cadeia principal está aqui. Numero começando da extremidade, não é o radical a prioridade. Esse radical é metil. Então o cara faz, ó, 3 está o metil, 3 metil e diz o nome da cadeia principal. 4 é but. AN porque só tem ligações simples, AL, 3-metil-butanal. Então, nomenclatura bem tranquilinho. Quando a gente vai para a cetona, eu vou colocar aqui
acetona mais simples. Eu comecei falando aí do aldeído mais simples, vou colocar acetona mais simples. Esse está presente no cotidiano da mulher, né? É a velha acetona, usado lá para remover. As cetonas são bons removedores, são bons solventes orgânicos. Então, nesse caso aqui, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, fica prop. Só tem ligações simples, AN, com a terminação ona, propanona. Essa daqui é conhecida como a acetona, entendeu? Que seria aí o composto presente aí na verdade, nos principais salões de beleza, nos salões de beleza de um modo geral, a gente sempre encontra aí a acetona como um removedor. Dona de casa tem pessoas até que é viciada no cheiro, né? Gosta do cheiro forte da acetona, mas não devemos estar cheirando essas coisas que são, a maioria das vezes, tóxicas. Outra coisa que a gente pode trabalhar aí é quando, por exemplo, você tem cadeias longas demais que apresentam aí possíveis possibilidades de variação na posição. Por exemplo, o grupo funcional cetona está aqui, ó. E ela podia estar entre esses outros carbonos, então ela tem possibilidade de mudar de posição. Aí o PAC manda você numerar. Ela está mais para a direita, ó, eu numero 1, 2, 3, aí vem aqui, ó, 4, 5, 6. Então o que é que eu faço aí? Quantos carbonos tem? Ó, 6. Então você faz, ó, X. Então X, aí ó, só tem ligações simples. AN, hexan, aí ó, 2, onde está o grupo ona. Hexan, 2 ona. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se você comparar aldeído e cetona, quem é que tem maior ponto de ebulição? Se você olhar, ó, com relação ao ponto de ebulição, os aldeídos apresentam um ponto de ebulição menor se comparado com as cetonas nas funções diferentes. Você diz, por quê? Porque o aldeído tem um oxigênio mais na região central, esse ele é mais periférico. Então ele consegue ter uma distribuição mais uniforme da polaridade. Consequentemente vai ter uma interação intermolecular maior. Estou comparando funções diferentes. E se eu for trabalhar a massa, aí vale aquela regra geral. Quanto maior a massa, eu estou comparando um aldeído com um carbono com um aldeído de 2 carbonos. Quem tem 2 carbonos tem maior ponto de ebulição. Cetona do mesmo jeito. É a massa. Quanto maior a massa, maior. Então, quem seria mais solúvel em água? As cetonas. Por quê? Elas têm uma maior polarização, pelo fato da centralização disso. Mas, tanto cetona como aldeído, se a cadeia carbônica for aumentando muito, vai diminuindo a solubilidade. Por quê? Porque aumenta a região polar. Aliás, apolar. A região polar é só onde está o oxigênio. Então, eu tenho uma região muito pequena e uma cadeia muito grande apolar. Então, quanto maior essa cadeia, menor vai ser aí a solubilidade. Então, para ter uma boa solubilidade, eu tenho boa solubilidade em cadeias menores. Então, essas são as chamadas funções carboniladas, pessoal. Muito importante, o aluno tem que dominar e é também função oxigenada. E identificar esses grupozinhos das cadeias, né? Tiver dupla O, C dupla O, no final aldeído, entre carbono C dupla O seria uma cetona. Então, cuidado nisso, atenção aí.